Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, são 7h33. Esse é o Café com Política. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu. Hoje dia 22 de julho. Seja bem-vindo à 17ª edição do Café com Política. Sempre comigo aqui na bancada, Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Muito bom dia a todos. Também conosco o João Jabur, jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia a todos, bom dia, audiência. Também o consultor Kleber Santos. Bom dia, Café, e bom dia a você que nos honra com a sua audiência. Um dia nós vamos fazer um Café com Política especial da versatilidade de Kleber Santos. Vocês não sabem que esse homem tem, o homem é fera. E temos aqui a alegria de receber o advogado, especialista em direito administrativo e professor de direito processual civil, o bauruense, queridíssimo Paulo Laures. Bem-vindo, meu querido. Bom dia, Café, bom dia a todos. Muito bem, Paulo Laures, que foi inclusive assessor, jurídico da Câmara de Bauru, muitos temas aqui envolvendo a política nacional, estadual, regional, e temos também uma comissão processante aí, tem aquela história de questiona aqui, questiona ali, queremos explorar o conhecimento de Paulo Laures aqui nesta manhã. Lembrando que, excepcionalmente, às sextas-feiras, o Túnel do Tempo começa um pouquinho mais tarde, às 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho o Dundum chega aí. Nosso programa na sexta, o Cidade 360, vai ter às 7h30, das 7h30 às 8h30. Café com Política, o nosso esquenta pro dia da cobertura, para você sentir aí como é que a nossa equipe vai trabalhar numa cobertura em conjunto, o Jornal da Cidade, JCNet e 96 FM. Temos pesquisa, né, Bizarra? Pesquisa Exame Ideia, em há pouco mais de 2 meses do primeiro turno das eleições, a mais recente das pesquisas, divulgada ontem, da Exame Ideia, mostra Lula com 44% das intenções de voto e Bolsonaro com 33%. O Ciro tem 8%, a Simone Tebet 4%, André Janones 2%. Essa é a pesquisa estimulada. Já na espontânea, em que o entrevistado precisa dizer o primeiro nome que está na mente, Lula tem 36% das intenções de voto, Bolsonaro 30%, Ciro aparece com 3% e os demais pontuam com 1% ou ficaram abaixo disso. Agora tem a outra do Poder Data, né? Poder Data, divulgada na última quarta-feira, mostra Lula oscilando de 44% para 43% e Bolsonaro de 36% a 37%. Ciro oscilou positivamente de 5% para 6%, enquanto Simone Tebet se manteve estável com 3%. O deputado federal André Janones flutuou para baixo de 3% para 2%. Lembrando que a margem de erro dessas pesquisas são de 3 pontos percentuais. Quer dizer o seguinte, num cenário otimista para o Bolsonaro, ele pode estar com 40% e o Lula estaria com 40%, teria um empate técnico aí. Laures, eu sei que a tua praia é mais a jurídica, mas acompanha naturalmente a política e sabe da importância dessas pesquisas, também das limitações, do tempo que ela está sendo divulgada. Qual que é a tua avaliação desse quadro? Efetivamente, daquilo que se acompanha, polarizou mesmo agora o Ciro Gomes sendo lançado oficialmente na convenção, parece estar um pouco distante para poder incomodar um dos dois ali na frente, né? Pois é, eu cumprimento a todos os ouvintes, primeiramente, os espectadores também. Eu penso que, primeiramente, é prematuro, são pesquisas ainda bastante prematuras e, portanto, eu não encontro muita segurança, né, nessa avaliação. A polarização é praticamente desde o início. Na realidade, o que ocorreu foi que a tão esperada, tão aguardada terceira via, ela não compareceu, né? Ela ficou devendo o comparecimento, esse é o fato. E aí a polarização, que não faz bem para a democracia, na minha ótica, não faz bem para a democracia, ela leva a situações e posições extremistas que nós deveríamos evitar na salvaguarda da própria democracia. Mas estamos aí, o cenário está posto, né? E competirá a cada brasileiro, a cada cidadão analisar detidamente a situação do país e o que queremos para o futuro do nosso país. Agora, Jabur, repete um pouco o que aconteceu na eleição passada, né? Porque também havia uma possibilidade de uma terceira via. Me lembro até que o Geraldo Alckmin era
o grande nome aí que poderia emplacar, mas também estacionou, e o próprio Ciro Gomes não saiu desse patamar, né? Então a gente vem insistindo nisso porque na prática, né, o tempo vai passando e a gente fala, olha, a Simone Tebet está sendo lançada, ela tem menos rejeição, depois sai uma pesquisa com mais rejeição, o Dória sai da parada, mas mesmo que porventura você não tenha 100% de confiança nas metodologias, parece que vai se confirmando mesmo, né? É um quadro, me parece, irreversível, né? A essa altura, Cafeu, 2 meses, né, da eleição praticamente, eu acho que não muda mesmo mais, né? E historicamente, aí, depois da redemocratização, tem se observado polarizações, né? Agora com características diferentes inclusive da de 2018, né? Que foi forte já. Mas um quadro que me parece irreversível também, não tem alteração, e a gente vai ter que conviver com isso, só esperando que a polarização não leve àquilo que teme também o Dr. Laures, que é o extremismo, que é violência, é intolerância, etc. Agora, Kleber, quando faz o mapeamento dos votos, o Bolsonaro se consolida nas regiões sul-sudeste e continua com um pouco de dificuldade no norte e nordeste, tanto que o Lula nem foi ontem na convenção para fazer lá um discurso, está presente, né, em regiões importantes do Nordeste. E tem também aquela questão da mulher. E aí é a tentativa do PT de neutralizar os efeitos aí do Auxílio Brasil, que vai chegar na mão das pessoas no próximo mês. É uma estratégia adequada do PT já fazer essa ponte? Não, eu tô aqui, eu que criei lá atrás o Bolsa Família, estão tentando mostrar que é outra coisa, enfim. E ele acabou até falseando um discurso dele sobre a transposição do Rio Francisco, né? Ele criticou a própria gestão dele porque foi o Bolsonaro que acabou inaugurando, e ele criticou os governantes anteriores, se esquecendo que os anteriores foi ele 4 anos e a Dilma 6 anos, né? Café, na verdade, isso no marketing político a gente chama de vacina. Então você já chega antes, né? Antes que chegue, você chega primeiro para vacinar, para que quem chegue depois, muitas vezes até a própria verdade passa a se tornar versão na cabeça de quem está lá, porque quem chegou primeiro acabou convencendo. Mas o que a gente está vendo aí é que o impacto da medida do governo para redução, o impacto dessa PEC, ela ainda não surtiu o efeito que ela vai causar. Por enquanto, isso está na bolha do bolsonarismo só. Mas o que a gente vê aí? O resultado vai por camadas. Então, existe aí a questão do combustível. O combustível pega um segmento da sociedade, né? Inclusive a classe A, classe B, é essa que é atingida pelo combustível. E também ela passa para a classe A e B. Como é que ela é impactada também? Pelo fato dela ver que está se movimentando o governo diante de algo. Então não está parado. Então é diferente. Na classe E, D, ali na ponta, o que pega é a chegada da comida na mesa. Então, essas medidas que foram tomadas para essa classe, você que é economista e domina muito bem, sabe com o tempo que leva para chegar lá. A grosso modo, eu imagino que talvez é uns 60 dias. Mais ou menos isso. É isso mesmo? Uhum. É o que eu imaginava, uns 60 dias para chegar lá na modificação de preço, né, na comida na mesa. Então, é nesse momento que vai influenciar o eleitor dessa classe que está ainda sendo fiel da balança nesse momento. Então, existe sim muita possibilidade de grandes mudanças, até, não grandes, mas de mudanças importantes. Com relação ao Ciro Gomes, o que acontece? 8% dele, 7%, esses eleitores estão muito fechados com o Ciro Gomes. A pesquisa qualitativa mostra que a mesma rejeição que eles têm contra o Bolsonaro, eles têm praticamente a mesma contra o Lula. Então é um eleitor que realmente vai seguir com ele, né? Então ele por isso que ele não abandona, ele fica solitário, sozinho, mas ele tem ali os seguidores dele. Então, se esse Ciro Gomes dissesse: estou saindo, poderia haver aí até uma complicação, uma mudança maior nesse quadro. Agora, Laures, houve um questionamento do Partido Novo em relação à PEC dos benefícios, que alguns chamam de PEC das bondades, né? Como é que você vê juridicamente isso num ano de eleição? Claro que fizeram uma proposta de emenda à Constituição, tá estabelecendo um momento de emergência para que um benefício social pudesse chegar na ponta. Você vê alguma questão jurídica aí que possa de alguma maneira atrapalhar isso? Veja, nós não estamos falando da questão social, mas só da questão técnica.
Cafeu, na realidade, nós temos limitações para a edição de emendas constitucionais. O poder constitucional derivado, e ele é sujeito ao poder central, ao núcleo da Constituição Federal, com várias alternativas e requisitos para que se edite uma emenda constitucional. Eu, evidentemente, vou abstrair a questão social, que é uma unanimidade, não é? Não há qualquer dúvida, né? Nenhum cidadão poderia questionar, evidentemente, quando você traz benefícios ao povo, seja lá de que tipo for, não é? Mas eu tenho minhas reservas quanto à questão da oportunidade, quanto à questão da contemporaneidade da edição dessa medida provisória. Eu tenho sim. Eu acho que é altamente questionável o fato de uma medida provisória oferecer benefícios, coincidentemente, somente até o final do ano, não é? Num momento ou muito próximo das eleições. Como vocês disseram, evidentemente que o efeito disso não se dá de imediato, né? O Reinaldo Cafeu, que é um grande economista, ele disse que mais ou menos 60 dias, etc. Mas o fato é que o impacto já aconteceu. Sim. O impacto já aconteceu. O fato já existe. O fato já existe consolidado. Agora, Laures, o fato de ter saído do Congresso alivia o Bolsonaro, né? O fato de ser uma proposta de emenda à Constituição. Porque ele poderia tentar por uma canetada, que seria aí sim questionável, mas a articulação vinda do Legislativo atenua ou não? Sem dúvida, atenua. Foi, na realidade, alguma coisa, eu diria, muito bem pensada, não é? E também tem certas medidas e aí houve uma coisa muito inteligente, né, da equipe do presidente Bolsonaro, né, de deixar nas mãos do parlamento a edição dessa medida, né, dessa PEC. Porque você veja, a PEC, ela fica a cavaleiro até da sanção presidencial. Sim. Então é uma medida se ele não sanciona ou ele veta, o Congresso ainda tem a prerrogativa de derrubar os vetos. Então, nesse caso, ele se aparenta tão isento que ele sequer coloca a sanção. Porque quem promulga é o próprio Congresso, o próprio Parlamento, sem participação do Presidente da República. Então ele se demonstra de uma forma isenta, no sentido de dizer que isso foi uma vontade do Parlamento, dos delegados dos cidadãos. Só. Eu não tive participação nenhuma. Você queria complementar, Kleber? E você também, João? Uma perguntinha ao Dr. Laures. A jogada, eleitoralmente falando, uma jogada de mestre, né? Mas, Dr. Laures, na sua ótica, se é que vai haver uma contestação jurídica, seria mais afeita a lei do teto de gastos, que teria sido desrespeitada, ou a legislação eleitoral, que justamente existe para impedir que em véspera de eleição haja um desequilíbrio do ponto de vista de quem está no poder, quem não está no poder? Sobre o teto de gastos, só para contribuir, ontem o Ministério da Economia já teve uma reunião, eles vão fazer contingenciamento bilionário de valores, já falam em 5 bilhões de reais que eles vão segurar, porque a ideia do teto de gastos é você fazer escolhas. O bolo de dinheiro, eu tenho 100 moedas. Você quer dar 42 moedas aí para isso? Tire de algum outro lugar. A equipe econômica está fazendo ali já a engenharia para cumprir o orçamento até o fim do ano. Compensando uma coisa com a outra. Isso, né? Claro que falaram em 5 bilhões, foram 42, mas 38 bilhões parece que já estavam garantidos com receitas extraordinárias. Então eles teriam como justificar isso. Mas só para contribuir aí no debate. Perfeito. Eu também não acredito que a questão do teto de gastos seria um empecilho válido para a edição dessa medida provisória. Na realidade, me parece que a discussão vai se travar em torno da questão eleitoral mesmo, da legislação eleitoral que proíbe, né, alguns tipos de benesses, seria, né, ainda que de alto e de relevante valor social, né, em época de eleição. Então eu acho que o teto de gastos aí é o que em direito administrativo se chama de poder discricionário, quer dizer, eu escolho onde eu vou aplicar. Não é? Eu faço o remanejamento dentro da lei, evidentemente. Mantendo as verbas vinculadas. Perfeitamente, verbas vinculadas, as chamadas carimbadas e etc. Mas, então, não penso que isso seja empecilho, ou fosse empecilho para edição. Kleber. Só uma informação em relação ainda à pesquisa, aos índices. Ontem, uma informação de bastidor, ontem chegou a mais recente pesquisa encomendada pelo PL,
É uma pesquisa de consumo interno. Que é o partido do Bolsonaro. Exatamente, não registrada no TSE. Essa pesquisa estava ontem no Palácio do Planalto e também nas mãos da direção... Da Genial Quest? Não, uma particular. Interna. Interna, exatamente. Para consumo interno. Isso, todas as campanhas têm uma estrutura bem forte, porque é muita confusão das pesquisas, então tem a deles, a metodologia e pronto. Essa pesquisa animou o Palácio do Planalto. Eles têm uma diferença de 5 pontos e nos limites de margem havia até um empate técnico. Então essa é uma pesquisa interna que ontem o PL e lá no Palácio do Planalto eles estavam discutindo e comemorando. Falando em pesquisa, tem uma da Genial Quest que ainda não foi totalmente divulgada, né, Bizarra? Mostra um pouquinho de uma mudança de Bolsonaro aqui em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Você está acompanhando aqui o Café com Política, hein? Estamos aí no aquecimento, né? E agora a gente vai trazer o resultado da pesquisa Genial Quest. Essa pesquisa aponta que a vantagem do ex-presidente Lula sobre Bolsonaro diminuiu entre março e julho nos 3 maiores colégios eleitorais do país, ou seja, São Paulo, Rio e Minas. Os dados foram divulgados nas redes sociais pelo Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, após análise publicada pelo jornal O Globo. Lula ainda lidera as pesquisas de intenção de voto dos principais colégios eleitorais. Segundo a Genial Quest, a maior mudança ocorreu em São Paulo, onde a vantagem de Lula caiu de 14 para 5 pontos entre março e julho deste ano. No Rio, a vantagem do petista também se estreitou. Entre março e julho, foi de 8 para 5 pontos. Em Minas, Lula mantém uma distância de 18 pontos contra Bolsonaro. Em março, a diferença era de 25 pontos. O que confirma, né, Kleber, esse bastidor que você tem aí, né? Outro instituto aqui. E será que já é impacto, pelo menos da informação dos benefícios, né? Porque o benefício não chegou, mas a informação tá aí, todo mundo sabe. Numa análise crítica, né, você tem alguma coisa ligada ao positivo de Bolsonaro e ao negativo de Lula, né? Então, não há dúvida que as duas questões vão massacrando. Hoje, as redes sociais estão carregadas de falas contraditórias de Lula. Eles exploraram muito o posicionamento do Geraldo Alckmin, aquela fala do Geraldo Alckmin que o Lula queria voltar à cena do crime, e aí fazendo a montagem do que ele é hoje, do que ele disse no passado. Isso vai desconstruindo a própria colocação. E o Bolsonaro, não obstante de vez em quando dar margem, a gente vai falar disso inclusive sobre a reunião com os embaixadores, aos poucos ele vai também tirando um pouquinho, né, aquela pressão da beligerância, aquela coisa de ataques permanentes, né? Parece que ele começou a aprender a lidar um pouquinho mais com as críticas, então isso faz com que também tenha um alívio. Acho que é por aí, né, Lauriz? É uma construção de um lado e uma desconstrução de outro, né? Perfeitamente, tudo colabora, né, de ambos os lados, tudo colabora, né? E então isso não, sinceramente, essa mudança de pesquisas, embora como eu disse anteriormente, eu não acho que é um pouco prematuro se falar disso, mas na realidade o que eu vejo é exatamente isso. Essa mudança de pesquisa tem tudo a ver com o que você disse, evidentemente, né? Há alguma coisa que está de um lado crescendo e outra coisa que está diminuindo, evidentemente, e tem motivos para isso, né? Pelo menos o povo acredita que tem motivos para isso. É verdade. São 7h51, esse é o Café com Política, e teve essa questão envolvendo o sistema eleitoral e os embaixadores, Bizarra. Na polêmica, da semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a embaixadores de vários países na última segunda-feira que deseja aprimorar os padrões de transparência das eleições e criticou as urnas eletrônicas, mas sem apresentar provas de que elas são vulneráveis, como tem afirmado. O encontro causou aí reações no Poder Judiciário, na oposição e até mesmo no exterior. A Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, divulgou uma nota para afirmar que considera as eleições brasileiras um modelo, mas não é o que pensa o presidente brasileiro. Durante a apresentação aos embaixadores, Bolsonaro mais uma vez teceu críticas aos ministros do STF, em especial a Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, e classificou como lamentáveis as falas dos ministros. Lauriz, temos uma recorrência nesse discurso. O Bolsonaro vem insistindo, dá a impressão para quem é crítico ao Bolsonaro, né, que ele acha que vai perder as eleições, e perdendo as eleições já teria uma muleta dizendo, tá vendo, foi fraudado. Na outra ponta,
o próprio Congresso, ao longo dos últimos anos, vinha discutindo uma forma de uma checagem. Tanto que tem hoje veiculado, essa semana veiculou fala da Simone Tebet, do próprio Ciro Gomes e de outros, dizendo, olha, nós precisamos ter algum tipo de checagem. E não é a volta do voto impresso, era uma impressão do voto para uma checagem eventual, caso haja discordância. Mas esse tema já foi vencido. E como é que você viu esse encontro com o embaixador, usando a estrutura do governo, a repercussão mundial que não foi tão positiva assim e a reação do próprio judiciário em relação a esse questionamento, lembrando que o Fachin deu 5 dias para o Bolsonaro se explicar sobre o tema. Café, eu tenho uma observação a fazer. Eu conheci o Supremo Tribunal Federal antes da Constituição de 88. Quando veio a Constituição de 88, eu já era advogado há muito tempo e advogava perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não é aquele Supremo Tribunal Federal que eu conheci. Não é o Supremo, né? Por quê? O Supremo se modificou no momento em que se deu essa excessiva publicidade às sessões do Supremo. Mais precisamente, quando se instalou a televisão no Supremo. Aí as vaidades se exacerbaram, etc. E nós não temos mais aquele Supremo de outrora. Nessa época que eu estou dizendo, que eu aqui me refiro, na realidade pouquíssimos advogados sabiam quem era ministro do Supremo Tribunal Federal. Pouquíssimos advogados que não eram estabelecidos em São Paulo ou em Brasília, enfim, né? Pouquíssimos sabiam quem era ministro do Supremo Tribunal Federal. De repente veio esse advento da televisão. E aí tudo se modificou. Aí o Supremo se modificou porque essa exacerbação, aqueles longos votos, eruditos votos lidos a não acabar mais nas sessões. Por quê? Porque tinha publicidade. Esse é o ponto. E essa polêmica urna eletrônica, na minha ótica, tem uma raiz muito mais profunda. Essa árvore tem uma raiz muito mais profunda do que se imagina. Eu admiro muito, culturalmente, o ministro Barroso. Admiro muito. O ministro Barroso, na minha ótica, ele deu ensejo a toda essa polêmica. Como foi isso? No primeiro momento em que o presidente Bolsonaro começa a criticar as urnas eletrônicas, o sistema, eu não tenho condições de fiscalizar, eu não tenho condições de auditar, eu não sei exatamente na realidade quem ganhou e quem perdeu. E o ministro Barroso, que era presidente do TSE, vai ser entrevistado pela imprensa. Qual era a postura do ministro? Qual seria a postura como magistrado? A postura dele como magistrado seria: olha aqui, eu não sei, magistrado não opina. Magistrado não dá opinião. Mas o senhor não acha que se tivesse a conferência, se tivesse possibilidade de auditar, seria mais seguro, todos acreditariam na eleição? Magistrado não acha nada. O que nós temos no cardápio legislativo é a urna eletrônica pura e simples. Só se houver uma alteração legislativa para que se acople a impressora, a urna, o TSE estará pronto para cumprir. O TSE é cumpridor de leis. Então eu não tenho direito, porque a minha ética me impede de opinar. O magistrado não opina, o magistrado decide. Só. Ele teria praticamente matado essa discussão. Mas ele fomentou isso. E foi além, né? Porque houve uma peregrinação do Supremo no Congresso quando da votação do voto auditável, né? Perfeito. Fez um lobby, inclusive. Isso foi uma forma pior ainda. Na realidade, o ministro Barroso, que ele tem já com ele mesmo um espírito de certa liderança, né? Ele então praticamente que disseminou aquilo. Mas eu volto a dizer, o problema todo é a exposição dos ministros na mídia. Ministro do Supremo Tribunal Federal, e por isso são só 11, ministro do Supremo Tribunal Federal é de ir de casa para o Supremo, do Supremo para casa. Ministro do Supremo Tribunal Federal não é para dar entrevistas. O que o ministro do Supremo Tribunal faz ou deixa de fazer está nos autos dos processos, que são públicos e pode ser consultado pela imprensa como por qualquer cidadão. O Jabu, a gente sabe hoje os 11 ministros do Supremo, não sabe os 11 da seleção brasileira. É verdade. Eu concordo plenamente com o Dr. Laures. A gente acompanha isso já de anos, né? A tal da TV Justiça. Virou o quê? Um ativismo político, você acha? Não sei se daria para
cabalmente classificar como ativismo político, né? Mas quando se fala demais, você começa a ser julgado politicamente também, porque a política não é só partidária, a política é tudo aquilo que você faz para defender os seus interesses ou interesses de grupos e etc. Então pode ser dito que o Supremo tem extrapolado nesse aspecto. Agora, Café, se me permite, o fato em si da convocação dos embaixadores, eu queria externar minha opinião dizendo que nessa eleição que parece que vai ser do Vale Tudo, eu acho que o Bolsonaro passou dos limites dessa vez. Chamar 40 representantes dos principais países para dizer que para criticar um sistema ou uma instituição, que é a instituição eleição, é algo que não tem sentido, não me cabe assim razoavelmente, porque se houvesse prova, eu acho que nem disso usar, mas se houvesse provas de que de fato tem problema sério, precedentes, etc., tudo bem, mas vamos até um certo ponto, ele criticar, ele tem o direito, ele desconfiar, ele propor isso, propor aquilo, mas envolver a comunidade internacional no assunto interno nosso, eu acho que aí passa dos limites. Isso pesou, Kleber, ou não? Ficou na elite, na imprensa, uma discussão, mancha um pouco o nome do Bolsonaro, a repercussão mundial em relação a essa questão? Olha, Café, do ponto de vista de marketing e da comunicação eleitoral, o que eu vejo é o seguinte: após criar uma sequência de agendas positivas, como auxílio Brasil, a diminuição de preço de combustível, a aprovação da PEC, e o presidente foi até em um raro momento até o parlamento, naquele momento de harmonia. Depois de fazer tudo isso, ele perde a oportunidade de manter isso em evidência, que é isso que dá voto. Esse é que dá voto. Essa estratégia de criticar a urna é uma forma de marketing de confronto. É uma estratégia também de marketing de confronto, e isso é importante para mobilizar os seus militantes. Mas aí, isso tem sucesso quando se tem um inimigo forte, um inimigo poderoso para ser enfrentado. Nesse caso, a urna não me parece ser esse inimigo. Por quê? De acordo com as pesquisas, ela tem mais de 70% de aprovação. Então, de confiança. Chegou a 85%, caiu, mas 70% ainda é bastante. Então, não creio. Se você observar, o que sobra é a bolha que apoia o Bolsonaro para criticar a urna eletrônica. Ou seja, fala de novo, tenta converter os convertidos. Exatamente, é o que está acontecendo. 7h59, Café com Política vai para um rápido intervalo comercial. Lembrando que o Dundum chega com o Túnel do Tempo às 8h30 hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar da comissão processante e a batalha jurídica aqui em Bauru. Imperdível o próximo bloco. São 8h05. Esse é o Café com Política, com a participação do consultor Kleber Santos, jornalista João Jabu, jornalista Ricardo Bizar, Reinaldo Café, e hoje, como convidado especial, o advogado Paulo Laures. Mandar um abraço aqui para o Arnaldinho Ribeiro, que esteve conosco a semana passada, está dizendo que o secretário da Agricultura do Estado, Francisco Maturo, vem hoje às 8h30 visitar a CAT Bauru, novas instalações da Cruzeiro do Sul. Em seguida vai participar das comemorações dos 60 anos da FETAESP. E o Arnaldinho vai acompanhar. Mandar um abraço também para o Dr. Marcos Cabelo, mandando um abraço ao Dr. Laures. Bom, vamos agora para um fato local. Temos aí uma processante e parece que se instalou uma batalha jurídica. Pois é, os fatos envolvendo a comissão processante que analisa a denúncia de irregularidades nas compras de imóveis da Prefeitura de Bauru, feitas no ano passado, extrapolaram o ambiente político e foram parar na justiça, como já dissemos inclusive aqui no Café com Política. A defesa da prefeita e a processante iniciaram uma batalha jurídica que promete muita discussão. Para se ter uma ideia, a defesa da Suelen Rosim reiterou a convocação já negada da presidente da comissão processante, Chiara Ranieri, como testemunha de defesa da prefeita no processo que apura possíveis irregularidades na aquisição de imóveis por meio de desapropriações. O ofício pede também a substituição da presidente, a própria Chiara, devido ao cargo que ocupa na Comissão de Educação e Assistência Social da Câmara. Nesta semana, a defesa também protocolou suas provas. Entre as medidas requeridas pelo advogado de defesa da prefeita, o Dr. Jefferson Machado, estão o depoimento do denunciante Elias Brandão, que deu origem à processante, e o pedido de impugnação de todas as provas elencadas
abertas contra Suelen até agora. Na manifestação, o advogado defende que, por ter conhecimento de tratativas do Sistema Municipal de Educação como consequência do cargo que ocupa na Comissão Legislativa, o depoimento de Chiara é necessário para a elucidação dos fatos. Além da indicação das provas e da manifestação sobre o testemunho de Chiara, a defesa também protocolou uma petição na qual pede a impugnação do conjunto de provas do processo por ser baseado no relatório final da Comissão Especial de Inquérito, anterior à comissão processante, rejeitado em plenário anteriormente. Bom, o doutor Paulo Laures, como nós colocamos, foi assessor jurídico da Câmara. Laures, vamos começar com essa última questão, né? Porque para o leigo é aquela situação. Foi para plenário da Câmara um relatório da Comissão Especial de Inquérito. A mesa se sentiu desconfortável em votar porque indicava que a mesa deveria ter a processante e alguns vereadores alegaram isso e naquele momento o texto foi rejeitado. O fato desse texto ter sido rejeitado invalida qualquer outro pedido de processante ou os pedidos de processante não têm relação direta com este relatório, mas sim com os fatos? Bom, Café, na realidade, eu tomarei certa cautela, né, para responder isso, em função até uma questão ética, né? Existe lá um colega trabalhando nos autos, mas então eu vou dizer genericamente aquilo que eu penso, né? Na realidade, essa primeira pergunta eu respondo de forma negativa, né? Na realidade, os pedidos de comissão processante podem ser quantos forem, sem nenhum problema. Eu entendo que independentemente. Mesmo que não tenha havido uma ceia anteriormente. Mesmo. Porque... Inclusive, olhando o texto, só para complementar, do denunciante, né, o Elias Brandão, ele relata todos os fatos e não remete ao texto, né, da comissão que foi rejeitada. Ou seja, ele volta a todo que tanto que foi cansativa a leitura, né? Falou mais 2 horas. Acho que ele foi muito inteligente, ou quem o orientou foi, põe os objetos lá e desvincula, não sei, é por aí, né? É por aí. Então, veja bem, o que se exige num requerimento de comissão processante, que pode ser feito por qualquer cidadão, como todos sabem, não é? Na realidade, é que ela vise a apuração e eventual punição de um fato determinado, não é? Para que propicie exatamente o livre exercício do direito de defesa. Então tem que ser um fato discriminado, determinado, individualizado. Esse é o fato, nós temos que estar com isso no pedido de processante, evidentemente, né? Mas eu não acho que o fato de ter sido num primeiro momento rejeitado que impeça, né, como de fato estão defendendo, né, que impeça esse novo processo. Até porque também nós temos que levar em consideração que esse inquérito que se faz, que é a comissão especial, esse inquérito que se faz, ele é dispensável. Se um cidadão levar provas diretamente já no seu pedido, né, pode já ser instaurada a comissão processante, sem nenhum problema, né? Tá. Outra coisa que eu também posso dizer, sem estar ultrapassando, é que a situação de se arrolar, né, e aí vou fazer uma analogia, né? Suponha que eu vá arrolar o juiz de direito para ser testemunha de uma causa que eu estou defendendo. Com ele julgando. Ele é o juiz que preside o processo, né? Então, o que eu estou fazendo aí? Nós temos no direito brasileiro, e isso se aplica também no direito universal, o princípio do juiz natural. O juiz natural é aquele que naturalmente assume uma causa sem ter sido escolhido pela parte demandante ou demandada. Lembrando que a Chiara, no caso, foi sorteada. Perfeitamente. Então, também nos tribunais, eu tenho um desembargador relator. Que é escolhido por sorteio. Por isso que se chama juiz natural. Porque as partes não podem escolher quem é que elas querem que a julgue. Evidentemente que não. Então, para eu afastar um juiz natural, certo? Só circunstâncias especialíssimas que justificam isso. Que não caberia no caso. Na minha opinião, então, isso é muito difícil, né? Claro que em direito não existe nada absoluto, né? Então seria uma temeridade, isso não vai acontecer, etc, etc. Mas isso são coisas excepcionalíssimas e eu acho que o princípio do juiz natural tem que ser respeitado. E agora, nessa batida, Café, ela poderia também ser testemunha da defesa? A Chiara?
Não, é por isso que eu estou dizendo. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. Porque se ela for testemunha da defesa, ela perde o cargo de presidente. Entendi. Nesse caso, como ela foi escolhida como juíza natural, perfeito, ela tem que continuar exercendo, perfeitamente, a não ser que ela abra a mão. É isso que ele colocou. Mas ela terá que abrir mão da presidência. Agora, outra questão jurídica que surgiu é o arrolar de testemunhas de acusação. Né? Quer dizer, estão dizendo, isso aqui é como se fosse um julgamento. Tem lá defesa, né, testemunhas de defesa, inclusive a própria prefeita vai ser a primeira a ser ouvida, falou, mas não tem ninguém de acusação. Precisa, ou o que tinha que acusar já é o objeto da própria processante? Bom, não é normal que se faça uma comissão processante ou que se peça uma comissão processante sem o arrolamento de testemunhas. Não é normal. Eu entendo que testemunha de defesa tem, são 8. Não, mas a de acusação também. Certo. Obrigatório não é, nem de defesa nem de acusação, correto? O depoimento testemunhal, ele é apenas mais uma maneira de se tentar comprovar a ocorrência do fato ou a não ocorrência do fato, né? Então, eles são dispensáveis, completamente dispensáveis, né? Mas, eu, sinceramente, ainda não vi um processo de cassação, e eu trabalhei em vários, sem que se arrolasse testemunhas de acusação. Não há nenhum precedente. Então veja bem, aqui em Bauru, eu trabalhei, na realidade, em 3 processos de cassação. 2 como acusador, como consultor jurídico da Câmara. Preparei toda a... Vamos rememorar quem eram? Do vereador Hélio Pires. O Hélio Pires. E do prefeito Iso Filho. Esses 2. Muito bem. E trabalhei do outro lado como defensor do prefeito Nilson Costa, né? Que foi cassado pelo plenário e voltou pelas mãos da justiça, correto? Esses 2 não voltaram mais, o prefeito e o filho não voltaram mais, foram cassação e o Hélio. Mas então, eu acho que a pessoa que ingressa com o pedido, eu acho que ele tem sim, é recomendável, não tem a obrigação, mas é recomendável que se arrole testemunhas de acusação. Agora, Lauris, do ponto de vista prático ali, a judicialização, ela faz sentido? Porque o que nós estamos observando, e aí é o juízo de valor do jornalista, então nós podemos fazer, é que o advogado está querendo ou ganhar tempo, ou encontrar algum senão no rito do processo, postergar, esticar a corda. Ele vai ser nas minúcias, né? Aquela história de vou tentar empurrar esse negócio o máximo possível até que uma hora eu tente desqualificar. Essa judicialização para um rito que é interno da Câmara, ela tem conexão legal? Posso só fazer um pedido a mais a resposta do Lauris? Para o leigo que está em casa, para o nosso ouvinte, telespectador não muito afeito às coisas do direito, né? Nós acompanhamos no dia a dia, embora não sejamos advogados, mas até porque, para a pessoa entender, por que é que a justiça está nessa parada que é política? Por que está discutindo se na justiça é esse assunto? Até que ponto a justiça, o que ela pode alterar nisso tudo? Quais seriam os limites? E porque está chamando um outro poder, né? Que é o poder judiciário. São 2 poderes. Ela está exatamente porque todo o assunto que diz respeito à vida nacional está sujeito ao crivo do judiciário, né? A Constituição prevê que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser subtraído à apreciação do Poder Judiciário, né? Então, agora, qual é a função do Judiciário? O que nós temos que estudar, discutir, qual é o limite de atuação, quais são as lindes de atuação do Poder Judiciário em caso de processos político-administrativos, como é o caso. Porque nós não estamos diante de um processo judicial, mas sim de um processo político-administrativo, né? Então, no caso, o Judiciário somente intervém para aspectos formais. Por exemplo, uma não observância do direito de defesa, né? Questões formais colocadas, prazo para deixados de colocar, o rito processual. Então são questões formais. Nós temos num processo, geralmente, questões formais e questões de mérito, né? Então, num primeiro momento, o Poder Judiciário não pode opinar sobre questão de mérito, porque nós estamos diante de um processo político-administrativo, né? Mas depois, se vocês quiserem, eu vou dizer mais um pouco, até porque foi o que aconteceu no processo no retorno do processo de Nilson Costa. O doutor Nilson Costa não retornou no nosso recurso por falhas processuais. O doutor Nilson Costa retornou no nosso recurso por ausência de justa causa para a instauração do procedimento contra ele. Quer dizer, foi na origem.
Foi na origem. Então, na realidade, o que nós precisamos compreender é isso, porque muita gente tem a errônea compreensão de que não, isso é uma decisão política. O processo de cassação de um vereador, de um prefeito, de um presidente da República, é uma decisão política em termos. É uma decisão política mitigada ao cumprimento de um elemento que se chama justa causa. A existência ou não de justa causa pode ser sindicada pelo Poder Judiciário. Ou seja, ela pode eventualmente ser cassada, mas se houver qualquer questão jurídica, ela volta. Ela volta como o prefeito, como o Nilson Costa depois voltou. de 22 dias, não é? Então veja, se eu montar, porque a filosofia é a seguinte, veja bem, fui um prefeito eleito com 100 mil votos, 200 mil votos, 300 mil votos, né? Então eu não posso compreender que uma Câmara Municipal, por uma decisão meramente política, possa apear do cargo, retirar esse mandato que o povo conferiu. Eu não posso imaginar isso. Então, tem sim uma pitada, tem sim um ingrediente político, até para instauração. Sim, claro. É votado só na Câmara, o Poder Judiciário não participa disso, né? Tem sim um ingrediente político, é um grande ingrediente. Mas nós temos que considerar que se aquilo foi eminentemente político, se aquilo foi fruto da não existência de maioria na Câmara de parte do acusado, e por isso instaurou na votação, né? O Poder Judiciário pode dizer assim, não tem condições mínimas de justa causa para a existência dessa. E aí, Lauris, podemos, claro, sem ferir a ética, claro, imaginar que é uma estratégia da defesa bater forte na questão do rito do processo para criar já causa caso ela seja cassada? Normalmente as defesas, né? E aí eu respeito a deliberação, o entendimento de cada defensor, não é? Muitos defensores trabalham com isso, né? Trabalham com a questão dessa preparação. Vai fadigando isso, ali. Vai exaurindo, né? Vai trabalhando com aquilo para que, olha, se houver a cassação, eu já tenho matéria para o recurso ao judiciário, né? Então, essa é uma estratégia. De outra parte, eu não sou muito adepto dessa estratégia, né? Agora me abstraindo do caso concreto. Claro, geral, de forma geral. Eu não sou muito adepto dessa estratégia, porque eu acho que cada derrota no Poder Judiciário, nessas preliminares, nessas coisas antecipadas que vão se aforando, vão judicializando, etc., né? Cada derrota podem criar na mente dos julgadores, que são os vereadores, né, uma situação de que, puxa vida, então tem fundamento. E na realidade, o Poder Judiciário não apreciou se tem fundamento ou não. Ele apreciou uma questão formal. Mas fala, pô, você está insistindo tanto... Eu estou trabalhando com leigos. Eu preciso saber que eu estou trabalhando com juízes leigos. Certo? Então, esse é o perigo, na minha ótica. Esse é o perigo. Se você vence um mandado de segurança para trancar, ótimo. Ótimo, se você vence. Mas se você, o próprio juiz, por uma questão de forma, extingue o mandado de segurança, o Ministério Público, é obrigatório o parecer do Ministério Público, dá um parecer contrário, o juiz acompanha o parecer do Ministério Público, claro, não é vinculado, mas pode acompanhar, normalmente acompanha, né? Então, veja bem, aquilo tem o som, tem o aroma de uma derrota. Sim. Então precisa ser muito bem pensado. Lauris, o prazo ele é improrrogável, é só uns 90 dias. O prazo é improrrogável, a não ser por questões fortuitas, né? Por questões fortuitas, né? Que poderão, suponha, vamos exagerar aqui uma coisa, a invasão da Câmara Municipal com paralisação dos trabalhos, a inundação da Câmara Municipal. E eu costumava dizer sempre aos alunos, que é o seguinte, professor, o senhor não pode dar outra chance? Desde que você me comprove uma invasão de Mouros, eu te dou outra chance. Eu marco outra data. Perfeito. Então, se houver uma invasão de Mouros também. Tá bom. Bom, acho que ficou claro, né, Jabur? Eu acho que deu uma luz aqui. Vamos Nossa, então. Foi a explicação mais clara que eu ouvia nesse processo todo até agora. Muito bem. Então, para a gente finalizar aqui o Café com Política, nós temos dados aí do Tribunal Superior Eleitoral, né, Bizarro? Você está com a matéria aí, sim, com o número? O Tribunal Superior Eleitoral informa que no dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições de 2022, 156 milhões de eleitoras e eleitores poderão comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos.
Neste ano estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual ou distrital. Em Bauru estão aptos a votar neste ano 279.646 eleitores. Em 2018, na última eleição geral, éramos 268.824 eleitores, um aumento aí, Café, de 4%. Eu peguei a abstenção para a eleição municipal, deu 32% em Bauru. Fiz o cálculo aqui, nós perderíamos 80 mil votos aproximadamente, 90 mil votos para ser mais preciso, ou seja, de 279 mil nós teríamos aí na ordem de 190 mil. Essa abstenção é normal, nós temos um olhar crítico em relação aos países vizinhos. No Chile, que o voto não é obrigatório, menos da metade foi votar, Colômbia aconteceu isso, e na minha avaliação, quanto menos eleitores tem, partidos que têm maior militância acabam prevalecendo. Qual que é a sua leitura de eventual abstenção, e em especial aqui em Bauru? A média histórica no Brasil é ultimamente em torno de 20%, 20%, né? Mas tem os brancos e os nulos, né, que aí potencializa, né? Exatamente. Então, mas ultimamente tem acontecido absurdos. Tem região, né, então Bauru não é uma exceção, não. Tem região que, quando você soma os votos nulos e brancos, abstenções, 32, tem mais do que o eleito, do que o governador eleito, né? Então isso tem acontecido bastante. Tá dentro da média, e cabe aos partidos, aos candidatos, convencerem o cidadão a levantar do sofá, desligar a televisão e votar. Lauris, essa multa simbólica torna o voto obrigatório não tão obrigatório no Brasil, né? Pois é, a imposição, né, a sanção, ela é muito branda, né? Ela é muito branda. Pouco menos de R$3. De outro lado, nós precisamos discutir também, né? Numa questão de analítica mesmo, se nós não deveríamos deixar o voto livre, né? Muitos dizem, nós não estamos preparados para, né, o voto opcional, né? E tal, etc. Essa é uma discussão que cabe, mas sem dúvida a sua pergunta é totalmente pertinente. É evidente, uma multa, eu não sei hoje... R$3, pouco menos de R$3. De R$1,50 a R$2,80. Me desculpa, isso equivale a uma não sanção, né? É o que os romanos diziam, que a lei que não coage é fogo que não queima e luz que não alumia. Perfeito. Lembrando, né, que é facultado aos jovens de 16, 17 anos, acima de 70 anos, e naturalmente os presos, enfermos, etc., que teriam condição. Você ia complementar aqui, Kleber? Sobre a obrigatoriedade do voto que o doutor falou, é algo curioso. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma das estratégias durante a campanha eleitoral é o vizinho ir no vizinho para pedir, para chamar para ir votar. Essa é uma... Ô, Jabor, as convenções iniciando, já temos alguns nomes importantes, mas parece que os 34 pré-candidatos vão colocar, sem a gente citar nomes, só um panorama geral, quer dizer, vai se confirmar aquilo que a gente já vinha trabalhando aqui. Se a gente pegar esses votos úteis aí que eu estou calculando, 190 mil, distribuir por todos esses candidatos, eu acho que dificilmente Bauru sai com alguém já ali na liderança. Não sei se é a mesma leitura. Ficou mais difícil ainda esse ano, né? De 34 pré-candidatos, nós devemos cair para os 30, 29, 28, que seja, né? E é bastante, né? São muitos Lembrando votos. Que é dividido entre deputado estadual e federal. Exatamente. Então, as perspectivas não são boas. E se puder acrescentar aqui, nós temos já 3 candidatos oficializados, né? Vamos lá. Em convenções ontem e anteontem. O capitão Augusto pelo PL e a colega dele de Dobradinha também, a Dani Alonso, que é de Marília, não é de Bauru, né? E o novo que confirmou Daniele Rua para deputado estadual e Dr. Pedro Matos, um médico bauruense, esteve ontem conosco aqui, inclusive. Esteve aqui? Esteve aqui. Esteve então, com o Poit. Muito bem. Doutor Paulo Lauris, foi uma honra recebê-lo, e certamente prazer é meu. Nessa jornada usaremos da sua sapiência, porque o senhor me fez lembrar o apiar. O descer. Foi muito interessante. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço de estar aqui com todos, né? E a gente, como eu costumo dizer, vive aprendendo, e tenho certeza que nessa manhã saio melhor do que entrei. Jabor, boa semana pra você. Obrigado, boa semana a todos. O Bizarro não vai estar aqui sexta-feira que vem, o cara vai pra Paris, rapaz. Kleber, forte abraço pra você. Pra você também, Café, e um ótimo final de semana pra quem nos acompanhou. Ricardo Lauris Bizarra. Até
na outra semana. A gente pula essa semaninha, né? E estarei. Eu dirigi pela a empresa internet. é assim, ó, não falte pro patrão não achar que você não faz falta. Hein, ninguém é insubstituível, meu amigo. Segunda-feira, às 6 da manhã, estamos aqui no Cidade 360 e a semana que vem mais um Café com Política. Vai lá, Ricardo. Tchau, tchau. Até segunda-feira, então, com a Lorena Fagundes aqui e também o Alexandre Colim e o meu querido Reinaldo Cafeu. Forte Até abraço. segunda. Tchau, tchau.